Boa noite, senhores. Eu sou a professora Maria Luísa, sou enfermeira, especialista em saúde pública e oficial da Marinha do Brasil. E hoje nós vamos ratificar um assunto de extrema importância para os nossos editais, para os nossos estudos, né? E que sempre compensa muito estar discutindo, porque é um assunto, a meu ver, que engloba questões, outros assuntos que são... Muita gente acha dificultoso, porque envolve um pouco de saúde pública, envolve muito de legislação também, mas que é extremamente pertinente a gente ratificar, né? Nós temos uma aula como pré-requisito que também vai ser utilizada hoje, e nós vamos ter a oportunidade de ver novas questões, né? Eu já vi algumas provas esse ano que tiveram questões muito pertinentes relacionadas à enfermagem e saúde mental, né, que é a abordagem que nós vamos fazer hoje, visualizando que essa temática é uma temática extremamente ampla, porque se eu falo de enfermagem e saúde mental, eu estou falando de assistência e estou falando da saúde mental como um todo, né? E se eu tenho a assistência de enfermagem e saúde mental, eu tenho que ter o estudo dessas políticas públicas relacionadas a isso, né? Até porque a minha intervenção enquanto enfermeira no âmbito da saúde mental, ela é norteada não somente pelos meus conhecimentos semiológicos, semiotécnicos, de fundamentos de enfermagem no âmbito de saúde mental, mas também é fundamentada por todas as políticas públicas relacionadas a isso, né? Porque a gente está tratando de algo que tem direcionamento com a saúde pública, com o cuidado, com o âmbito do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, sendo mais específica em relação ao nosso país. Então, para isso, né, a gente mantém a organização da aula de primeiro conceitos, ratificando alguns conceitos, e, posteriormente, nós vamos ter as nossas questões, para exercitar o que foi abordado na aula e o que, porventura, vai fazer parte de outros, faz parte do conteúdo, certo? Como um todo. Então, a gente vai tratar da Política Nacional de Saúde Mental e a Rede de Cuidados em Saúde Mental. A gente vai falar da própria assistência de enfermagem ao paciente com transtorno mental, né? E também a gente vai falar da política, né, faltou um acentinho aqui, política de atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas, né? Porque, historicamente, falando mais especificamente do Brasil, nós tivemos um avanço muito promissor no âmbito das políticas de saúde pública com foco na saúde mental, né? E isso tem sido cada vez mais incentivado e modificado diariamente. Então, é importante que nós... É um assunto que vale muito a pena, obviamente, até por estar no conteúdo de referência do nosso edital, né? Vale muito a pena ser ratificado e a gente já contempla mais um conteúdo nesse âmbito. Então, inicialmente, vamos para os conceitos básicos, né? Como o conceito de saúde mental. Nós sabemos que existe um conceito universal de saúde, né, da Organização Mundial de Saúde, e ele se casa, digamos assim, né, ele se vai de encontro com o conceito de saúde mental, que é o estado de bem-estar, né, no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a comunidade, né? E, no âmbito do nosso país, a maior responsabilidade nessa perspectiva de divulgar esse conceito de saúde mental é do Sistema Único de Saúde, né? Lembrando que esse sistema ele tem um financiamento específico e, no âmbito da saúde mental, o financiamento para aplicabilidade dessas políticas públicas de saúde no âmbito da saúde mental são de caráter tripartite, né? Quando a gente fala de tripartite, nós estamos falando da participação da gestão, né? Nós estamos falando de gestão e distribuição financeira, né, dos recursos públicos, financeira, né? E aqui a gente está falando da vertente municipal, estadual e federal, ok? Então, esse é o conceito de saúde mental e, com base nesse conceito, nós já entramos
na abordagem de saúde pública no âmbito do nosso país, porque nós destacamos o SUS como um atuante direto nesse conceito, né? Então, só para recapitular, quando nós falamos de estado de bem-estar do indivíduo, a gente está falando de saúde mental. Quando o indivíduo tem crítica, o que é ele ter crítica? É ele saber usar suas próprias habilidades, saber reconhecer algo, saber refletir sobre algo e saber discutir sobre algo, isso também é saúde mental. Recuperar-se do estresse rotineiro, aquele indivíduo que tem a potencialidade de estressar-se e, automaticamente, ou em outro momento, e no momento oportuno, superar este estresse da melhor forma possível. Isso é muito comum no âmbito de concurseiros, né? De quem está estudando para concurso. Na verdade, de quem quer qualquer coisa na vida, a gente passa por esses processos, né? O indivíduo que tem saúde mental, ele é um ser produtivo. Isso é uma característica. Então, a partir do momento que você tem um indivíduo, um grupo, que você observa que a produtividade tem sido reduzida de forma importante, grandemente, você pode estar evidenciando que ele está se distanciando da possibilidade de ter saúde mental. E outra questão é viver em sociedade, viver em comunidade. A pessoa que tem uma considerável saúde mental, né, ela sabe viver no meio social. Então, ela sabe se relacionar, seja no meio amoroso, seja no meio profissional, né? Ela sabe manter essas relações sem que se torne algo distante ou fora da saúde mental. Então, esses conceitos, né, que a Organização Mundial de Saúde traz para a gente, muito semelhante ao próprio conceito de saúde, né, já traz direcionamentos para o que a nossa assistência, para o que a nossa discussão, né, pretende, no âmbito da assistência de enfermagem em saúde mental, ok? Certo. Nós temos, no âmbito da atenção em saúde mental no nosso país, as redes de atenção à saúde, né? O que são essas redes? Elas são organizações, né, a gente chama de arranjos organizacionais, na verdade, que servem para direcionar da melhor forma possível atendimentos específicos, como a rede de atenção psicossocial, a rede de urgência e emergência, a rede cegonha, que vai para questões de pré-natal, parto e puerpério, né? E esses rearranjos, eles têm a ver tanto com territorialização, por exemplo, eu tenho uma no âmbito só contextualizando, no âmbito da rede cegonha, eu tenho um posto de saúde que faz pré-natal aqui, que é próximo de uma maternidade, atenção especializada, que é próximo de um hospital de alto risco para gestantes, suponhamos, e assim vai. Essa é uma rede de atenção à saúde. São todos os pontos de atenção à saúde que trazem suporte para prestação daquele cuidado, daquela assistência, né? E no nosso país nós temos redes específicas para isso, como a rede de atenção psicossocial é um exemplo fidedigno. Por que ela existe? Justamente por causa da necessidade, né, enfática que os indivíduos que têm transtornos mentais, sejam eles graves, persistentes, independente de idade, precisam no nosso país. E também isso é consequência do que nós temos de histórico sobre os melhoramentos nesse âmbito, né, que a gente sabe que, historicamente, vários marcos trouxeram o que nós temos hoje de assistência à saúde mental otimizada, só que ainda está em constante processo, né? Então, sempre tenham isso em mente, que todas essas políticas públicas de saúde, principalmente no âmbito da questão psicossocial, lembrando que psicossocial tem relação com saúde mental, né, diretamente, todas essas políticas elas têm esse processo histórico contínuo, né? Não estagnou, continua, a tendência é melhorar. E as políticas públicas de saúde estão intervindo diretamente nesse processo. Então, não tem como a gente distanciar esses conceitos, ok? No âmbito da rede de atenção psicossocial, nós temos a portaria 3.088, de 23 de dezembro de 2011. Essa portaria, ela institui a rede de atenção psicossocial, né? Percebam esse conceito de psicossocial, deixem destacado aí psicossocial e saúde mental, né? No âmbito da saúde pública do nosso país, a gente utiliza a terminologia psicossocial, né? Porque alguns pesquisadores costumam achar a saúde mental uma coisa mais divergente
do que se pretende no âmbito de saúde pública. Então, essa portaria institui a rede de atenção psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas no âmbito do Sistema Único de Saúde, né? Antigamente, não se tinha essa perspectiva no âmbito da atenção psicossocial no nosso país. Nem tínhamos essa terminologia, atenção psicossocial. Tudo era voltado para a questão da psiquiatria, né? Então, aqui eles já trazem, já amenizam esses conceitos, né, de uma forma paliativa, para não ficar tão... para voltar para a parte mais holística do indivíduo. Ver aquele indivíduo que tem transtorno ou sofrimento mental, né, como um indivíduo que precisa de uma integridade de cuidados. E além dele falar desse indivíduo de sofrimento, que tem sofrimento e transtorno mental, ele fala especificamente, né, daqueles indivíduos que têm necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, né? Desculpem, que é uma perspectiva que nós não tínhamos também antigamente nas políticas de saúde pública voltadas para a atenção psicossocial. Então, hoje, a ênfase é pessoas com sofrimento ou transtorno mental e aquelas pessoas que têm alguma necessidade no âmbito psicossocial decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Crack está destacado porque a gente tem tido cada vez mais políticas, né, nesse âmbito, na perspectiva de reduzir o máximo possível o consumo, o uso desse crack e principalmente as complicações consequentes a esse uso. E aqui, só para deixar claro, né, que existem instituições que fazem parte desse processo. Unidade básica de saúde, equipe de consultório na rua, e centro de convivência, ou até mesmo núcleo de atenção à saúde da família. Núcleo de apoio à saúde da família, que é o NASF, né? Então, aqui, só para exemplificar, isso aqui já é uma rede de atenção, já faz parte da rede de atenção psicossocial, que é justamente o que eu falei, a organização estratégica, né, de instituições e serviços de saúde voltados para prestar um melhor cuidado para aquele indivíduo que tem alguma necessidade psicossocial, que tem algum sofrimento ou algum transtorno mental. E a portaria 3088, de 23 de dezembro de 2011, que vocês devem destacar aí nos cadernos de vocês, ela traz com fidedignidade essa explanação direta do que se pretende com a rede de atenção psicossocial. Certo. Qual que é a finalidade dessa rede? Criar, ampliar, articular os pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Percebam que ele faz questão de destacar no âmbito do Sistema Único de Saúde. Lembrando que a atenção psicossocial, as abordagens de melhoramento da assistência à saúde mental, ela não deve ser efetiva somente no Sistema Único de Saúde, mas também na abordagem privada. Só que na nossa realidade de política pública de saúde, né, do Brasil, nós temos o foco como o Sistema Único de Saúde. Então, nós estamos falando, a gente está falando de rede de atenção psicossocial, a gente está falando de SUS, tá? Público. E aqui ele faz questão de repetir a parte, né, do que a rede traz e criar, ampliar e articular os pontos de atenção à saúde. O que isso quer dizer? Articular justamente os pontos que vão prestar aquela assistência no âmbito da atenção psicossocial. Por exemplo, é um indivíduo que ele tem apresentado sintomas de esquizofrenia. Aí tem tido alucinações, delírio, tem tido alguns episódios, alguns momentos de isolamento social, né? E ele mora próximo de um posto de saúde. Vai no posto de saúde, unidade básica de saúde. Estamos falando de atenção primária em saúde. Chega lá na abordagem, é assistido pela equipe de enfermagem e pelo médico que está ali no serviço, né? Por um clínico geral.
O clínico geral e a equipe, consciente de que existe a rede de atenção psicossocial, né, já tem a perspectiva. Esse paciente, nas condições X, vai fazer o relatório bonitinho, encaminha para o outro ponto de atenção da rede de atenção psicossocial que convém ao caso daquele paciente, que pode ser um CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3 e assim sucessivamente. Foi encaminhado esse paciente para o CAPS. Lá no CAPS, suponhamos que ele teve algum surto, algo muito grave, né? E, além de ele ter tido esse surto, foi descoberto que ele tem uma doença cardíaca importante. E o que acabou ocasionando o infarto, e ele precisou de uma unidade de terapia intensiva. O centro de atenção psicossocial que está ali, aquele CAPS que o paciente que estava na atenção primária foi para a atenção especializada, já tem outro ponto de atenção, né, no âmbito da rede de atenção psicossocial, que é o hospital. Ou seja, a alta complexidade. Então, existe uma comunicação, uma regulação para que haja a rede de atenção em saúde, nesse caso, especificamente, a rede de atenção psicossocial. Então, existe essa comunicação. O posto de saúde já sabe para quem encaminhar, o CAPS já sabe se complicar, para quem que vai ser a referência e assim sucessivamente. E tudo isso está devidamente preconizado e documentado, né? Existem portarias, documentos que organizam as redes de atenção à saúde, né? E essas redes, elas dão total direcionamento para esse sentido. Então, só para exemplificar melhor, né, o que foi dito. Certo. Ela, como todas as outras redes, ela tem as suas diretrizes, né? Lembrando que as diretrizes são aqueles princípios que orientam como que as coisas vão funcionar, sendo bem claro e evidente aos senhores. Então, as diretrizes, elas direcionam, elas objetivam, né? Então, no âmbito da rede de atenção psicossocial, nós temos como diretriz respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade das pessoas. Professora, a gente está falando de paciente com transtorno mental, quer dizer que ele tem que ter autonomia? Deve. Se ele tem crítica suficiente, se diante da legislação vigente ele tem potencialidade de ter aquela autonomia, é mais do que direito dele. Então, por isso que a primeira diretriz da rede de atenção psicossocial é justamente isso, respeito aos direitos humanos e, consequentemente, garantia da autonomia e da liberdade das pessoas. Quais pessoas? As pessoas que estão em sofrimento, sofrimento mental ou que têm algum transtorno mental ou alguma necessidade consequente do uso de crack, álcool e outras drogas, certo? Lembrando que a autonomia, né, é um princípio da bioética. O paciente ele tem autonomia diante daquela circunstância ali que ele possa estar suscetível, desde que não haja risco iminente de morte, né? Então, vamos lá para a diretriz número 2, segunda, né? Promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais de saúde. Lembrando que a equidade é o atender com desigualdade os desiguais, né? Que não é esse negócio de atender igualitariamente as pessoas, não, é atender com desigualdade os desiguais. Por exemplo, imaginem-se numa unidade de pronto atendimento, né? Já vamos para a atenção especializada, que também faz parte da atenção psicossocial, da rede de atenção psicossocial, né? É um ponto de atenção. Aí tem lá uma paciente, vamos ver aqui um exemplo interessante, uma paciente idosa, né, que não tem nenhuma doença de base, nenhum antecedente mórbido pessoal, tem questões de senescência, questões de senilidade, né, da idade mesmo, do envelhecimento fisiológico. E ela está com uma queixa de coriza. Beleza, mas está toda estável. Foi feita a classificação de risco ali, ela está toda estável, né? Só tem essa queixa mesmo da coriza e de dor aqui nessa região do zigomático. Beleza. Aí, do lado, nós temos um paciente que está extremamente agitado, sudoreico, olhos avermelhados, com alucinação, com delírio, com tremores importantes, tá? E com cheiro intenso de álcool, né? Tá, então, dependendo do olhar clínico, dependendo da investigação que já foi feita ali na classificação de risco, do que vai vir em relação ao diagnóstico médico, a gente pode pensar num paciente que tem uma psicose alcoólica e que pode estar numa
num delirium tremens, né, que é uma consequência da síndrome de abstinência alcoólica. Em algum momento ele era alcoólatra, fazia o uso contínuo do álcool, né, e ele entrou num processo de abstinência, suprimiu aquele uso e automaticamente teve um delirium tremens, né, que faz parte desse universo de síndrome de abstinência alcoólica, faz parte do universo da atenção psicossocial e saúde mental. Então, esse paciente que está agitado, ele está correndo risco de ter alguma queda, de agredir pessoas, porque ele não tem crítica suficiente para entender o que está acontecendo, né? Ele está em um processo de desequilíbrio, né? Pode ser até biológico também, é biológico, na verdade, né? Bioquímico. E a gente observa a equidade. Ah, mas eu tenho uma idosa aqui. Só que, entre os dois, qual que é o que tem a maior necessidade de ser assistido naquele momento? O paciente que está em crise, numa crise de uma circunstância de transtorno mental, né? Então, ele vai ser assistido. Então, a equidade, ela não fala de tratar com igualdade os iguais. Não existe isso, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. Lembrando que a equidade é um dos princípios do SUS, né? E aqui ele faz questão de falar dos princípios, né? Ou de palavras semelhantes aos princípios. Então, quando ele fala de promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais de saúde, é justamente nesse sentido. Da equidade, tanto da necessidade do paciente em relação à sua saúde, quanto reconhecendo os determinantes sociais de saúde. Reconhecendo que pode existir paciente com transtorno mental, desde o que more numa rua que não é asfaltada, que não tem saneamento básico, até um paciente que possa ter, um sujeito que possa ter necessidade de saúde mental ou alguma doença, transtorno relacionado, desde esse indivíduo que pode morar em bairros com melhores saneamentos básicos possíveis, com iluminação, com tratamento de esgoto, com água potável, tratada, e assim sucessivamente, né? Porque os determinantes sociais de saúde, eles trazem essas questões. Quais as questões que, no âmbito social, de moradia, de ambiente, de questões demográficas que caracterizam a possibilidade daquela pessoa ter doença ou não. Moradia é um determinante social, as condições de ambiente é um determinante social, sexo, idade, tudo isso são determinantes sociais. Todas as questões que caracterizam a possibilidade daquele indivíduo desenvolver alguma doença um dia, principalmente no âmbito ambiental, são determinantes sociais. Se a pessoa tem casa alugada ou não tem, se a casa, qual que é a composição da casa, se ela é rebocada, se ela tem de taipa e assim sucessivamente, né? Qual o acesso dessa pessoa ao serviço de saúde, tudo isso é determinante social. Então, aqui ele faz questão de trazer de forma rica esses dois conceitos, né, em uma só diretriz no âmbito da atenção psicossocial. Percebam o quanto que isso é saúde pública pura, né, e saúde coletiva também. 3. Combate a estigmas e preconceitos. Nós sabemos que a saúde mental, historicamente, ela é marcada pela estigmatização, pela estereotipagem, né? E é uma das diretrizes que faz parte da rede de atenção psicossocial. Então, reduzir e combater o máximo possível a estigmatização e o preconceito aos indivíduos que têm alguma necessidade ou transtorno de saúde mental. O que é isso? É evitar esse processo de exclusão, de segregação, combater esse processo por saber que o indivíduo tem um transtorno mental. Até porque nós sabemos que muito mais da população mundial atualmente tem perspectiva de desenvolvimento, pelo menos de esquizofrenia, né, um dia, e a maioria das pessoas tem algum acometimento no âmbito de saúde mental, principalmente no universo das depressões e da depressão, né, e dos transtornos de ansiedade generalizada. Então, isso faz parte, vai de encontro com essa discussão. Por isso, é uma diretriz da rede de atenção psicossocial. 4. A garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e assistência multiprofissional sob a lógica interdisciplinar. O que esse item quer falar? Né? Que esses indivíduos que têm transtorno mental, eles merecem a melhor assistência possível, né? Embora nós saibamos que a gente tem as nossas debilidades, mas o foco é prestar a melhor assistência, ofertando cuidado integral. Quando eu falo de cuidado integral, eu estou falando de qual princípio do SUS? Né? Estou falando
do princípio da integralidade, que é assistir o paciente em todas as necessidades que ele possa ter. Aquele paciente que eu exemplifiquei para vocês anteriormente na unidade de pronto atendimento, que estava com delírio tremens, pode ser que esse paciente seja um paciente diabético, né? Ele tem outras comorbidades. Ou pode ser que ele possa ter um acometimento até de pele, outra coisa. Então, a assistência é de forma integral. E não somente focar em uma única afecção, uma única injúria evidente ali. Claro que aquela doença que tem maior, que está numa circunstância aguda ali, é o foco. Mas as outras doenças, o que ele tiver de necessidade também é uma realidade. Não somente doenças, mas, por exemplo, apoio social. A gente vê muito no âmbito da atenção psicossocial pacientes que são abandonados em instituições como residências terapêuticas, como o próprio Centro de Atenção Psicossocial, os CAPs, né, por causa dessa estigmatização e desse preconceito. A própria família chega a fazer esse abandono. A gente tem pessoas com transtorno mental ainda em condições de moradia de rua, né, em condições de vivência de rua. Então, esse cuidado ele é integral. E no âmbito da atenção psicossocial, desculpem, isso é muito evidente, porque já se sabe que é uma possibilidade esses pacientes não terem esse apoio social, ou pacientes que não têm a possibilidade de terem um emprego, por terem a circunstância de transtorno mental. E essa diretriz fala com muita fidedignidade isso. Questão da assistência multiprofissional. A equipe que assiste o indivíduo no âmbito da rede de atenção psicossocial, ela é formada por um médico psiquiatra, por médico clínico geral, por enfermeiro, que pode ser enfermeiro psiquiatra ou enfermeiro geral. Nós temos os técnicos de enfermagem, temos a nutricionista, terapeuta ocupacional, psicóloga e assim vai, né? O máximo a multidisciplinaridade é muito bem vivida e a interdisciplinaridade também, que é justamente essa partilha de... É importante que a enfermagem saiba quais as intervenções da terapia ocupacional e isso possa ser compartilhado entre as ciências ali no âmbito da rede de atenção psicossocial. E essa diretriz ela traz especificamente essa questão, certo? Então, falamos das 4 primeiras diretrizes da rede de atenção psicossocial. Temos também a diretriz 5, quinta, né, que é a atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas, né, que vai de encontro com o que a gente falou de equidade. 6, diversificação das estratégias de cuidado, que aí a gente vai de encontro com a multidisciplinaridade, né, não necessariamente só a intervenção psiquiátrica, não necessariamente só a intervenção do enfermeiro, mas a intervenção do terapeuta ocupacional, a intervenção da fisioterapia e assim sucessivamente. Desenvolvimento de atividades no território que favoreça a inclusão social com vistas à promoção de autonomia e exercício de cidadania. Inclusão social é algo que vocês devem deixar destacadinho aí quando a gente está falando de rede de atenção psicossocial, né? Porque o principal foco, o principal tratamento atualmente, além das intervenções psicofármacas, de psicofármacos, né? As intervenções de terapia no âmbito da psicologia, nós temos a questão da inclusão social, da ressocialização daquele indivíduo que tem transtorno mental, como uma estratégia fidedigna de melhora desse indivíduo, tá? E a diretriz 8ª, desenvolvimento de estratégias de redução de danos. A gente vai ter oportunidade de discutir melhor essa questão da redução de danos, né? Porque o paciente que tem um diagnóstico de algum transtorno mental, seja ele por álcool e outras drogas, ou por crack, ou por outras etiologias, ele tem a tendência, né, conforme a sinonímia existente ali, conforme a sintomatologia, de trazer outros danos, né? Só um minutinho. A gente tem, na literatura, vocês podem observar que existem muitos casos, por exemplo, de tentativa de autoextermínio consequente à depressão. Né? Então, esses pacientes que já têm um acometimento no âmbito de saúde mental, eles têm uma potencialidade a outros danos. E a questão do suicídio, a questão de autoflagelações, tudo isso faz parte desse processo de desenvolvimento de estratégias de redução de danos. Então, isso também é uma diretriz da atenção psicossocial. Destaquem essa questão de redução de danos, tá? Sempre que se falar em redução de danos no âmbito da atenção psicossocial, a gente está falando desse processo realmente de ter aquele indivíduo ali com acometimento
relacionado a um transtorno, a uma necessidade mental, e evitar o máximo possível que isso possa conceber, né, em contrapartida, outros danos, como o suicídio é o exemplo mais clássico atualmente. A rede de atenção psicossocial ela também tem seus objetivos, né, conforme a portaria que nós vimos, né, 3.088 de 2011. Desculpem. Os objetivos gerais são ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral. O que isso quer dizer? Todas as pessoas, não necessariamente, não somente o paciente que está fazendo tratamento na rede de atenção psicossocial, não necessariamente a família desse paciente, mas toda a coletividade tem que ter acesso à atenção psicossocial. É difícil você ver que as pessoas têm conhecimento disso sobre a questão de que existe uma rede pública de apoio à atenção, de apoio às pessoas que têm alguma necessidade psicossocial, né? Então, essa necessidade de acesso não é somente de quem tem uma necessidade no âmbito psicossocial, mas de toda a população, né? 2. Promover o acesso das pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de atenção. O que isso quer dizer? Vai de encontro com o objetivo 1, propiciar esse encontro e essa acessibilidade de toda a população em relação aos pontos de atenção, ao posto de saúde, ao CAPS, às residências terapêuticas, a algum hospital que tenha especialidade ou tenha algum serviço específico de psiquiatria, assim sucessivamente. 3. Garantir a articulação e integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências, né? Aqui ele já traz uma palavrinha-chave, que é ter a possibilidade de articular e integrar a rede de atenção, os pontos de atenção, no âmbito das urgências, né? Que nós sabemos que, dependendo por exemplo, delírio tremens, dependendo da condicionante, se houver uma complicação bioquímica muito importante aí, principalmente se for um paciente diabético, como eu exemplifiquei para vocês, pode ser que esse paciente precise de uma unidade de terapia intensiva. Então, ele sai da atenção especializada, unidade de pronto atendimento, né, que é uma referência ali para a rede de atenção psicossocial, e vai para o hospital, que também é uma referência, um ponto de atenção à saúde da rede de atenção psicossocial, e também recebe assistência cabível, né? Então, essas duas instituições, elas fazem parte, embora sejam instituições de cunho geral, e não necessariamente específicas como o CAPS, né, que é diretamente voltado para a saúde mental, mas que fazem parte também desse processo, né, da rede de atenção psicossocial. Objetivos específicos dessa rede. Promover cuidados em saúde, especialmente para grupos mais vulneráveis, crianças, adolescentes, jovens, pessoas em situação de rua e populações indígenas. Nós sabemos que esses são os grupos de maior vulnerabilidade no âmbito da saúde pública, né? No âmbito do que nós chamamos de determinantes sociais também, para qualquer necessidade que seja, e no que se refere à atenção psicossocial no nosso país. Isto também é uma realidade vigente. 2. Prevenir o consumo e a dependência de crack, álcool e outras drogas. Percebam o quanto que, quando se fala em prevenir, não consigo pensar em outra palavra que não seja educar, né? E nesse âmbito, essa prevenção está falando esse processo também, nesse âmbito de educar, né? Prevenir o consumo e a dependência de crack, álcool e outras drogas. Ou seja, incentivar o máximo possível, né, com todas as estratégias fundamentadas cientificamente, obviamente, para que essas pessoas não possam ter acesso a esse consumo de crack, álcool e outras drogas, né, como nós temos muito na atualidade, e que automaticamente, a depender do tempo, de qual droga seja e tal, e da resposta do indivíduo, obviamente, gera uma circunstância de dependência. E, automaticamente, um processo de necessidade de saúde mental ou transtorno mental. 3. Reduzir danos, novamente, provocados pelo consumo de crack, álcool e outras drogas, né? Um dos objetivos específicos. Percebam que o geral é mais amplo, e específico ele vai pontualmente na intervenção que se quer assistir e obter, certo? Aqui nós temos o exemplo dos pontos de atenção, né, componentes da rede de atenção psicossocial. Especificamente, né, para cada
no âmbito da atenção especializada, bem como no âmbito da ampla assistência, seja também especializada como serviço de atendimento móvel de urgência, né, que trata especificamente das urgências, mas de caráter genérico. Não é só paciente com transtorno mental que utiliza o SAMU, outras necessidades também fazem parte desse processo. Então, aqui no âmbito da atenção básica em saúde, o que nós temos de componente no âmbito da rede de atenção psicossocial? Nós temos a unidade básica de saúde, ou seja, o postinho de saúde, a equipe de consultório na rua e o centro de convivência. No âmbito da atenção básica, lembrando que a gente está falando de básica, a gente está falando de primária, né, porta de entrada da rede de atenção à saúde, dos níveis de atenção à saúde, né? A instituição que está mais próxima da população é o posto de saúde, então, por isso que a gente considera como primária, tem essa terminologia. E no âmbito da rede de atenção psicossocial, nós temos essas instituições como componentes desta. Por conseguinte, dependendo da resolutividade que houve aqui em relação a esse paciente que tem uma necessidade, ou uma doença mental, ou uma circunstância de saúde mental, este é encaminhado para o próximo ponto de atenção, mais próximo, que está mais regulado e alinhado ali para aquela assistência. Falando especificamente de territorialização, nós temos o Centro de Atenção Psicossocial, né? Não necessariamente vai ser nessa ordem. Dependendo do paciente que chega aqui, pode ser que ele vá para um ponto de atenção mais complexo. Ou o paciente pode ser que já vá direto para o CAPS. Ou, dependendo do paciente, já pode ir direto para a urgência e emergência. Isso vai depender muito da necessidade existente ali. Elas são interrelacionadas, mas elas não são, elas estão em ordem, mas isso não significa dizer que, obrigatoriamente, é um paciente que está em uma crise grave, por exemplo, de transtorno afetivo bipolar, ele vai primeiro para a atenção primária. Não, dependendo da gravidade das circunstâncias, esse paciente já pode ser que vá para uma atenção hospitalar, para uma enfermaria especializada em atenção psiquiátrica, certo? Então, nós temos a atenção de urgência e emergência como exemplo, também como participante atuante dessa rede de atenção psicossocial, através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192, da Sala de Estabilização, que faz parte desse processo, e as unidades de pronto atendimento 24 horas. Então, essas instituições, elas também já estão orientadas, né, conscientizadas, normatizadas, como instituições que fazem parte da rede de atenção psicossocial. Então, é possível que o enfermeiro que está lá no SAMU hoje, suponhamos, né, dependendo da região administrativa ou da divisão que se faz aqui no DF especificamente, ou em outros estados, ele vai receber um paciente hoje que está com algum acometimento de transtorno mental. Está em catatonia, por exemplo, um paciente que não se move, não responde, que está ali restrito, né, ele tendencia a ficar o menos movimentado, e foi evidenciado que não houve consumo de medicação para isso e tal, e que tem um histórico de doença mental prévia. Desculpem. Pode ser que esse paciente já, né, o vizinho ou o familiar, chama o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e o SAMU vai até lá, presta assistência e transfere para a instituição mais cabível naquele momento, né, conforme o que a equipe preconiza, conforme a atenção o médico preconiza naquele grupo, para assistir melhor aquele paciente. Então, já se tem isso preconizado. Temos também a atenção residencial de caráter transitório, que é uma novidade consequente, né, das lutas, a luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, que é justamente uma unidade de recolhimento, serviço de atenção em regime residencial, né? Em outras palavras, a gente utiliza algumas, semelhante à questão das residências terapêuticas, mas aqui tem algumas diferenciações, né? É um caráter transitório, é aquele indivíduo que sempre está se movimentando, mas que tem uma necessidade de saúde mental e que, porventura, possa não ter um domicílio. Então, a atenção residencial de caráter transitório, ela propicia esse cuidado no âmbito da rede de atenção psicossocial. Aqui, especificamente, ele fala, né, em regime residencial. Temos também a própria atenção hospitalar, né,
a maioria, na verdade, quase todos os hospitais de grande porte, né, os hospitais de alta complexidade, eles têm que ter uma enfermaria especializada, né, no âmbito de assistir o indivíduo que tem transtorno mental, bem como um serviço hospitalar de referência. O Hospital X é a referência em atendimento psiquiátrico, que não necessariamente é um manicômio, porque a gente sabe que não se usa mais essa terminologia, e pela reforma psiquiátrica a tendência é que não se exista mais manicômio de forma nenhuma, né? Na verdade, foram já proibidos. Então, a atenção hospitalar no âmbito da rede de atenção psicossocial, ela propicia isso. Está ali o hospital geral o máximo possível. Os profissionais eles têm que ter consciência de que ali eles podem receber, sim, né, um paciente que tem um transtorno mental, e isso dependente ou independente da rede de atenção psicossocial, mas, antes de tudo, que eles possam ter uma unidade, uma subunidade, digamos assim, dentro daquele serviço de saúde, que possa promover esse cuidado mais específico e especializado no âmbito da psiquiatria, né, no âmbito da atenção à saúde mental. Temos também as estratégias de desinstitucionalização, né, saiu erradinho aqui, que não é assim a divisão, e eles falam dos serviços de residência terapêutica. O que é essa questão da desinstitucionalização? É justamente tirar o máximo possível esse indivíduo de instituições especificamente de atendimento especializado no âmbito da saúde mental. Então, as residências terapêuticas elas propiciam isso. Rotineiramente, o indivíduo passa o dia lá, tem atividades de terapia ocupacional, tem consulta, tem a vivência em grupo, tem a vivência social, eles costumam fazer passeios, né, externos, tem a possibilidade de trabalhar, e eles passam o dia nesse processo, né, a fim de um dia serem desinstitucionalizados, terem a sua independência, né? E a perspectiva desse serviço é isso. E a própria questão da reabilitação psicossocial, que pode acontecer em qualquer uma dessas instâncias, desde que seja voltado para essa atenção especializada no âmbito da atenção psicossocial, né? Então, esses são os componentes especificamente, e para cada componente a gente vê que existem os pontos de atenção para esse tipo de assistência. Certo. Outros objetivos é promover a reabilitação e a reinserção das pessoas com transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack e outras drogas na sociedade por meio do acesso ao trabalho, renda e moradia solidária, né? A gente já falou disso aqui. Como eu disse, eu peço que vocês possam destacar essa questão da ressocialização e da reinserção. Temos também como objetivo promover mecanismos de formação permanentemente aos profissionais de saúde. O que isso quer dizer? Promover treinamentos, né? A gente pode, nem sei se dá para ver aí na projeção, deixa eu colocar aqui do ladinho. Os profissionais de saúde eles têm que ter a possibilidade de serem treinados, né? Para entenderem, para terem, embora nós tenhamos a nossa formação como algo que contempla assim, a enfermagem psiquiátrica, contempla as políticas públicas de saúde voltadas para a atenção psicossocial, nós também temos que estar em constante atualização nesse sentido. Então, a rede de atenção psicossocial ela traz isso como objetivo específico, promover mecanismos de formação permanente aos profissionais de saúde, para que eles possam estar entendendo, por exemplo, surgiu um novo tipo de CAPS, vamos treinar e promover essa equipe multidisciplinar que possa ter conhecimento dessa realidade e assim sucessivamente. 6. Desenvolver ações intersetoriais de prevenção e redução de danos em parceria com organizações governamentais e da sociedade civil. Isso aqui nada mais é do que aqueles eventos, né, educativos, intersetoriais, como a próprio objetivo fala, hospitais com instituições de educação, hospitais com instituições de lazer e assim sucessivamente, ou centros de atenção psicossocial com instituições de lazer, dentre outros inúmeros exemplos que podem trazer a redução de danos para esse indivíduo. E essas instituições podem ser tanto do âmbito governamental como do âmbito da sociedade civil. Ok.
Ok. Falamos da parte introdutória da rede de atenção psicossocial. Falamos das diretrizes, dos objetivos gerais e específicos dessa rede, né? Lembrando que existem palavras-chave nesse âmbito que vocês já puderam destacar e que no decorrer da nossa aula a gente vai ratificá-las. Vamos falar especificamente de um dos pontos de maior intensidade na rede de atenção psicossocial, ou seja, de um ponto de atenção que faz parte dessa rede, que são os Centros de Atenção Psicossocial, ou seja, os CAPs, né? O CAPS ele é uma instituição de saúde, né, constituído por uma equipe multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e realiza atendimento às pessoas, novamente, isso aqui vocês com certeza vão deixar na mente de vocês, com transtornos mentais graves e persistentes, e as pessoas com necessidades decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas em sua área territorial, em regime de tratamento intensivo, semi-intensivo e não intensivo. Aqui existe uma diferença importante, né? Ele faz questão de dizer que o CAPS trata de indivíduos que têm transtornos mentais graves e persistentes. Vocês viram que existe uma série de outras instituições da rede de atenção psicossocial, não é isso? Mas, especificamente, o CAPS, ele trata daqueles indivíduos que têm transtornos mentais graves e persistentes, né? Crônicos, que estão ali em um processo contínuo e que tem que estar sendo observados. E as pessoas que têm alguma dependência importante de crack, álcool e outras drogas. Aí, outra observação extremamente importante é a questão da territorialização. O CAPS, o indivíduo que é aqui dessa área territorial, né, dessa área sanitária, tem um CAPS aqui e tem um CAPS mais distante. Automaticamente, ele vai ser encaminhado para o CAPS mais próximo da sua residência, justamente para favorecer essa assistência, né, para que o indivíduo, o paciente, ele possa ter o melhor acesso possível àquela assistência, né? E isso aqui também vai de encontro com aquele princípio que a gente falou, que é o da territorialização, né? Que é um princípio organizacional do SUS, que automaticamente se encaixa em todas as redes de atenção psicossocial. Eu tenho que promover o encaminhamento, a regulação para aquele indivíduo. Claro que se for um caso de risco de morte ou algo mais pertinente nesse âmbito, tem que ser encaminhado para a instituição que tem maior complexidade nesse sentido. Mas se há um tratamento que, mesmo sendo grave, um transtorno mental grave ou persistente, precisa de um tratamento, o indivíduo tem que ter esse direito de ter um melhor acesso a esse serviço, foca-se nessa questão da territorialização no âmbito da rede de atenção psicossocial. Vamos falar especificamente de cada tipo de CAPS, né? Nós temos o Centro de Atenção Psicossocial 1, o Centro de Atenção Psicossocial 2, Centro de Atenção Psicossocial 3. Agora, nós temos uma inovação, que é o Centro de Atenção Psicossocial 4. Temos o CAPS AD, que é o CAPS AD, CAPS álcool e drogas, e temos o CAPS I, que antes era o IJ, né, que é o CAPS infanto-juvenil, que aqui é a abordagem de crianças e adolescentes. Se eu estiver esquecendo, a gente vê posteriormente nas projeções. Então, vamos falar do CAPS 1. Cada CAPS diferencia, se tratando especificamente do CAPS infantil, né, por faixa etária, nesse caso, mas ele a diferença principal entre um e outro é a quantidade de indivíduos que são assistidos, a população que está ali próximo daquele centro de atenção psicossocial para que possa receber a devida assistência. Então, iniciemos pelo CAPS 1. No CAPS 1 são assistidos os pacientes de todas as faixas etárias que tenham transtornos mentais graves ou persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, e atende cidades ou regiões com pelo menos 15 mil habitantes. Tá?
Então, o CAPS 1 já tem ele tem uma abordagem mais reduzida em relação aos outros CAPS, tá? Porque ele faz uma abordagem de pelo menos 15 mil habitantes. Então, esse é o mínimo que eu tenho que ter. Equipe mínima multiprofissional. Um médico com formação em saúde mental, um enfermeiro, 3 profissionais de nível universitário e 4 profissionais de nível médio, que pode ser técnico de enfermagem, auxiliar ou outros exemplos de ensino nesse âmbito. O CAPS 2 já faz essa mesma abordagem aqui, todas as faixas etárias, para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive o uso de drogas, mas ele já tem uma abordagem maior, de pelo menos 70 mil habitantes. Se ele não tem essa abordagem de pelo menos 70 mil habitantes para frente, ele não pode ser considerado um CAPS 2, né? Equipe mínima já traz um médico especificamente psiquiatra, e não unicamente especialista em saúde mental. Um enfermeiro com abordagem específica, com formação específica em saúde mental. Outros 4 profissionais de nível superiores e 6 profissionais de nível médio, né, que, dependendo da necessidade do serviço, vai se fazer a distribuição sobre quais profissionais de nível superior e nível médio que devem ser inseridos nesse contexto. O CAPS 3 é um atendimento com até 5 vagas de acolhimento noturno e observação, ou seja, ele já tem uma diferença em relação ao 1 e o 2. Ele tem essa questão de acolhimento noturno e observação, né, que pode ser até no período de 24 horas. Atende também todas as faixas etárias. Traz a questão do indivíduo que tem transtorno mental grave e persistente, é o público-alvo dele, inclusive pelo uso de drogas psicoativas. E ele já tem uma assistência de maior porte. Ele atende cidades ou regiões com pelo menos 150 mil habitantes. Então, o CAPS 3 ele já se encaixa em uma abordagem de maior complexidade, que automaticamente vai exigir mais especialidade para aquilo, mais médicos psiquiatras, mais enfermeiros psiquiatras e assim sucessivamente. E ele tem uma equipe mínima de 2 médicos psiquiatras, o 1 e o 2 a gente viu que é só um médico psiquiatra, e o 1 tem o médico como especialista em saúde mental. O CAPS 2 já tem o médico como psiquiatra, e o 3 nós temos 2 médicos psiquiatras, um enfermeiro com formação em saúde mental, 5 profissionais de nível universitário e 8 profissionais de nível médio. Ele trabalha com a questão do acolhimento noturno, né? Contemplando até 3 técnicos ou auxiliares de enfermagem sob a supervisão do enfermeiro de serviço. Um profissional de nível médio da área de apoio. São 12 horas diurnas aos sábados, domingos e feriados. E, para isso, nós temos um profissional de nível universitário. E 3 técnicos e auxiliares de enfermagem sob supervisão do enfermeiro de serviço. Quando a gente fala de serviço, a gente está falando de questões noturnas, né? E um profissional de nível médio da área de apoio. Então, assim, só para deixar clara essa diferença que vai tendo conforme vai aumentando o número, né, aqui, só para a gente ter uma referência, um bizu nesse sentido, que quanto menor o número do CAPS, menor a quantidade de habitantes que aquela cidade tem que ter, para que a gente possa promover assistência. CAPS 1, no mínimo 15 mil habitantes, CAPS 2, no mínimo 70 mil habitantes, CAPS 3, no mínimo 150, pelo menos, né, 150 mil habitantes. E percebam a diferença também no tocante à especialidade. Quanto mais complexo, quanto mais habitantes eu vou assistindo em relação ao centro de atenção psicossocial, mais necessidade de mais profissionais especializados, né, vai se desenvolvendo, conforme o que preconiza a portaria da Rede de Atenção Psicossocial, a 3.088. O CAPS álcool e drogas, né, CAPS AD. Ele é um atendimento especializado a todas as faixas etárias, voltadas para aqueles indivíduos que têm transtornos pelo uso de álcool e outras drogas. E ele é responsável pelo atendimento de cidades ou regiões que contenham pelo menos 70 mil habitantes. Tem uma equipe mínima, desculpem, de um médico psiquiatra, um enfermeiro com formação em saúde mental, um médico clínico, responsável pela classificação, né, de risco, pela triagem, nesse caso, são coisas diferentes, pela avaliação e acompanhamento das intercorrências clínicas. 4 profissionais de nível médio universitário e 6 profissionais de nível médio, certo?
Além do CAPS AD, né, eu esqueci de colocar aqui no quadrinho, nós temos o CAPS AD3. CAPS AD3, que contempla o atendimento de 8 a 12 vagas de acolhimento noturno, né, já é diferente do 3, e o funcionamento de 24 horas. Todas as faixas etárias são assistidas, né, desde a criança até o adulto, o idoso. E esses indivíduos são aqueles que têm algum transtorno consequente ao uso de álcool e outras drogas. Atende cidades ou regiões com pelo menos 150 mil habitantes. A equipe mínima, ela traz um direcionamento até de carga horária. 60 horas de profissional médico, entre psiquiatra e clínicos com formação e ou experiência em saúde mental, sendo o mínimo um psiquiatra, um enfermeiro com experiência ou formação na área de saúde mental, 5 profissionais de nível universitário, 4 técnicos de enfermagem, 4 profissionais de nível médio, 1 profissional de nível médio para a realização de atividades de natureza administrativa. Então, é só fazer a associação que eu falei para vocês. Quanto maior o número de habitantes, quanto maior a especialidade, né? Quanto maior a necessidade específica de atendimento, maior vai ser e mais especializada e diversa a equipe de saúde especializada em saúde mental ali no momento, ou em psiquiatria. Certo, sigamos. Temos também o CAPS-I, né, que é o CAPS infantil. O CAPS infantil, ele é responsável pelo atendimento de crianças e adolescentes, né, como nós falamos previamente, para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, e ele atende cidades ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes. A equipe mínima, um médico psiquiatra, ou um neurologista, ou pediatra com formação em saúde mental, afinal de contas, nós estamos falando de pediatria especificamente, né? Um enfermeiro, 4 profissionais de nível superior e 5 profissionais de nível médio. Temos também como uma parte, uma inovação, digamos assim, da Política Nacional de Saúde Mental, lembrando que o CAPS faz parte da rede de atenção psicossocial, beleza. Mas a rede de atenção psicossocial ela é vinculada especificamente com as políticas nacionais em saúde voltadas para a assistência dos indivíduos que têm algum transtorno mental, né? E como parte também dessa política, porque a rede, quando a gente fala de rede, a gente está falando dessa política também automaticamente, nós temos novidades, como o CAPS 4 álcool e drogas, que é um CAPS especificamente para as áreas das cracolândias, e ele deve funcionar 24 horas também. Tá? Então, só para deixar aí claro como esse 4 aqui que eu tinha colocado é o CAPS 4 AD. Percebam o quanto que a gente tem a especificidade, né, da necessidade dessa abordagem dos indivíduos que têm algum transtorno mental consequente ao uso de álcool, crack e outras drogas. Porque, realmente, a realidade epidemiológica do nosso país, no tocante a esses transtornos consequentes a essas situações, tem sido muito aumentada e muito pertinente. Por isso, a discussão é incentivada. Temos também o CAPS AD, aí, dando continuidade ao que é esse CAPS AD4. Né? E ali eu botei 4AD, mas CAPS AD4 que é o correto. É um ponto de atenção especializada que integra a rede de atenção psicossocial, né? Que tem como acrônimo RAPS. Atende pessoas com quadro grave de intenso sofrimento decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas. Embora esteja numa região de Cracolândia, a abordagem não é só para aquelas pessoas que fazem uso de crack, mas para pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. Criado em municípios com população acima de 500 mil habitantes, bem como nas capitais estaduais, conforme preconiza a portaria número 3588, de 21 de dezembro de 2017. Né? Então, o CAPS álcool e drogas 4, ele tem essa abordagem mais voltada para os indivíduos que têm
transtornos mentais consequentes ao uso de álcool, outras drogas e crack. A equipe mínima, profissional de nível médio para a realização de atividades de natureza administrativa, cobertura 24 horas por dia. No turno diurno, tem-se um médico clínico diarista, 2 médicos psiquiatras, um diarista e um plantonista, 2 enfermeiros com experiência ou formação na área de saúde mental, e eles são plantonistas de 12 horas, 6 profissionais de nível universitário pertencentes às categorias profissionais diaristas, de psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional e educador físico, 6 técnicos de enfermagem, também no regime de 12 horas, e 4 profissionais de nível médio. Então, percebam, de todos os CAPs, é um dos que tem uma abordagem, acho que a maior abordagem de todos, que é para aqueles municípios com população acima de 500 mil habitantes. A gente está falando a nível municipal, certo? Então, estes municípios eles terão o CAPS Álcool e Drogas 4, que contemplará toda essa equipe aqui no turno diurno e essa outra equipe no turno noturno, que tem uma maior assistência. Um médico psiquiatra, plantonista de 12 horas, um enfermeiro com experiência ou formação na área de saúde mental, também no regime de 12, 5 técnicos de enfermagem. Cabe ao gestor de saúde local garantir a composição da equipe mínima em situações de férias, licenças ou outros afastamentos, que aqui entra parte do que a gente trata do dimensionamento de enfermagem, né, lá em relação ao índice de segurança técnica, que, dependendo da instituição de saúde, obviamente que no âmbito da enfermagem, quem vai fazer essa aplicabilidade é o enfermeiro. Mas aqui ele traz a responsabilidade no âmbito do CAPS AD4, que o gestor de saúde local é que vai garantir a composição dessa equipe mínima quando houver férias, licenças ou outras circunstâncias similares. Vamos falar agora, a gente introduziu o CAPS, foi o que a gente falou agora de Centro de Atenção Psicossocial, foi a parte introdutória da Política Nacional de Saúde Mental, né? Porque nós falamos da rede e automaticamente nós vamos falar da política que faz parte dessa rede. Ela é consequente de mobilização de usuários, família e trabalhadores da saúde, principalmente na década de 80, né, uma década importante para a saúde pública no país, porque foram quando começou a discussão em relação a várias doenças. A gente teve as questões relacionadas à AIDS, a outras doenças sexualmente transmissíveis. Nós tivemos a própria questão que já vinha na década de 70, no tocante à reforma psiquiátrica. Estávamos aí num processo organizacional para as questões no âmbito do SUS, né? Aí a Lei 8080, que 10 anos depois teria sua promulgação, e assim sucessivamente. Qual que é o objeto dessa política? É uma política nacional de saúde mental. Mudar a realidade dos manicômios, né? E isso é um legado dos países europeus, que começou a fazer esse cruzamento, digamos assim, de hospital psiquiátrico versus atividades comunitárias. Então, começou-se a observar que propiciar que aquele indivíduo que tem transtorno mental saísse o máximo possível da realidade do manicômio, hospital psiquiátrico, para a realidade da socialização, para atividades em comunidade, trazia uma consequente melhora do quadro daquele paciente, né? Então, isso é um legado da Europa para o nosso país e que tem sido vigente. Essa política ela incentivou a desinstitucionalização de moradores de manicômios, porque nós tínhamos embora ainda existiam alguns daqueles pontos de atenção à saúde, a gente tinha um alto índice de pessoas com transtorno mental que eram abandonadas nesses manicômios, hospitais psiquiátricos, né? Ela também cria os serviços de atenção psicossocial, embora eles sejam muito bem referenciados na portaria da rede de atenção psicossocial. Os CAPs eles também fazem parte especificamente, são criados por essa política, que tem como finalidade a reinserção de usuários em seus territórios existenciais, tá? Que tem um errinho, territórios existenciais. Foram fechados hospitais psiquiátricos à medida que se expandiam serviços diversificados de cuidado, tanto longitudinal quanto intensivo para os períodos de crise.
Então, esses hospitais psiquiátricos eles foram fechados a fim de se expandir serviços descentralizados, né, e que pudessem trazer uma maior humanização a essa assistência. A atenção aos portadores de transtornos mentais passa a ter como objetivo o pleno exercício de sua cidadania e não somente o controle de sua sintomatologia. Antes, o foco era somente curar aquele processo, aquela necessidade de saúde mental existente ali, daquele indivíduo que tinha algum transtorno mental. O foco era tratar a ansiedade, o foco era tratar a histeria, tratar a depressão, especificamente de uma forma medicamentosa ou com as técnicas, né, muitas delas proibidas e muito agressivas, como a eletroconvulsoterapia, a lobotomia, dentre outras intervenções do século passado, que foram abordadas, que trouxeram como consequência esse exercício de trazer o indivíduo para o meio social e que ele possa entender, e que todos possam entender que ele tem direito a exercer o seu direito de cidadão, né, a voltar para o meio social, a trabalhar, a ter uma rede de apoio, a ter a possibilidade de ter o seu próprio dinheiro para fazer as suas coisas, para promover seu autocuidado e assim sucessivamente. E isso não era visto anteriormente, né? Antes da década de 80, antes da década de 70, principalmente, que a gente tinha ainda esse modelo extremamente hospitalocêntrico e extremamente manicomial no âmbito da saúde mental. Então, não é só controlar a sintomatologia, é promover essa reinserção, né, social desse indivíduo. Quais são as implicações? Organizar serviços abertos, ou seja, com maior acessibilidade da população para isso. A participação ativa dos usuários, isso é extremamente pertinente. Redes de políticas públicas, educação, moradia, trabalho e cultura. Todas essas secretarias, por exemplo, no âmbito municipal, participam desse processo de melhoramento da Política Nacional de Saúde Mental, ou seja, de melhoramento da assistência no âmbito do SUS para esses indivíduos. E os circuitos de trocas sociais, né? A troca social que acontece entre interCAPs, né? O que os CAPs têm se comunicado no sentido de promover a melhor assistência para esses indivíduos e assim sucessivamente. Na década de 90, nós tivemos mais avanços, né? Também foi uma década extremamente pertinente para a saúde pública, não só para ela, mas para outros campos da sociedade, político, administrativo, econômico. E nós tivemos, posteriormente, né, a Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde. Essa lei, com certeza, vocês já viram em algum lugar ou verão em alguma prova, né? Em outras palavras, deixa eu só trazer para cá, essa é a lei da luta antimanicomial, que é justamente essa proposta que se tinha e ainda é vigente de acabar com os manicômios, acabar com a assistência que esses manicômios promoviam, né? Acabar com a forma de abordagem consequente a esses manicômios e que automaticamente não, a partir do momento que teve essas modificações que, consequente a várias lutas políticas, sociais, diárias, nós tivemos a promulgação dessa lei, que trata da proteção e dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, que é justamente sair do modelo hospitalocêntrico, desinstitucionalizar os indivíduos com transtorno mental e reinseri-los na sociedade. Então, gravem essa lei, deixem ela aí bem de cabeceira mesmo, porque é uma lei extremamente pertinente para os estudos de vocês. É a lei de luta antimanicomial, é uma lei que tem direcionamento direto, sendo redundante, para a reforma psiquiátrica. Essa lei ela também tem legado do decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei 8080, ou seja, a lei orgânica do SUS, porque nela também se destaca a questão de que
deve existir o fortalecimento e a ampliação da rede de atenção psicossocial, que é o conjunto das redes indispensáveis na constituição das regiões de saúde, né? E faz questão de falar do financiamento, como nós falamos previamente. O que isso quer dizer? Que o SUS, né, só para fortalecer o que a gente já tem falado, que o SUS, e na lei do próprio SUS, no decreto que regulamenta essa lei, tem-se essa descrição. Que descrição? Fortalecer a rede de atenção psicossocial o máximo possível. É também uma responsabilidade do Sistema Único de Saúde, devidamente preconizado na sua lei. Falamos da Política Nacional de Saúde Mental, né? Alguns pontos pertinentes. Além dessa política, nós temos também, no âmbito da saúde mental, que é um avanço muito importante, a Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. Então, nós temos a Política Nacional de Saúde Mental e, além desta, nós temos a Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, que é de responsabilidade tripartite, né? Da Comissão de Intergestores Tripartite. O que isso quer dizer? Responsabilidade da gestão em saúde e das outras gestões municipal, estadual e federal. Traz mudanças na Política Nacional de Saúde Mental a fim de tornar a política mais acessível, eficaz, resolutiva e humanizada. O que isso quer dizer? Política Nacional de Saúde Mental modificou sua terminologia e, para além de Política Nacional de Saúde Mental, foram acrescentados álcool e outras drogas. Então, o que nós temos é Política Nacional de Saúde Mental, álcool e outras drogas, que tem essa identidade de ser mais acessível, eficaz, resolutiva e humanizada. Ela tem estratégias e diretrizes adotadas pelo país com o objetivo de organizar a assistência às pessoas com necessidades de tratamentos e cuidados específicos de saúde mental. Reiteramos mais uma vez, onde tem rede de atenção psicossocial, Política Nacional de Saúde Mental, álcool e outras drogas, nós temos a referência dos princípios e diretrizes do SUS. Então, se vier uma questão verdadeiro ou falso, trazendo os princípios e diretrizes do SUS como base de aplicabilidade, né, articulação da Política Nacional de Saúde Mental, álcool e outras drogas, nós já sabemos que isso é verdadeiro. Certo. Daqui a pouco a gente tem um intervalo, tá, pessoal? Então, além dessa questão do que nós falamos do conceito, nós temos as propostas dessa mesma política, que é uma rede de serviço plural, né, que aborda, seja atenção psicossocial, unidade de pronto atendimento, unidade básica de saúde, em todos os graus de complexidade. Quando nós falamos disso, a gente fala de primário, né? Primário, secundário e terciário, posto de saúde, atenção especializada e alta complexidade, e integralidade da assistência, que é o que nós falamos sobre ver o indivíduo como um todo. Lá, aquele conceito que a gente gosta de utilizar muito na enfermagem, que é a questão do holismo, ver aquele paciente como um todo. Ele tem necessidades biopsicossociais, na biologia, a gente tem necessidade fisiológica, necessidade de autocuidado, necessidade de rede de apoio, e assim sucessivamente. Então, essas são as 3 propostas da Política Nacional de Saúde Mental, álcool e outras drogas. Abrangência para todos os indivíduos que tenham necessidades relacionadas a transtornos mentais, sejam consequente ao uso de drogas, seja consequente ao uso de álcool, sejam aqueles transtornos mentais que têm uma etiologia genética, que têm etiologia hereditária, e assim sucessivamente, que têm etiologia de transtorno de estresses pós-traumáticos e assim sucessivamente. Então, a gente tem alguns exemplos desses transtornos, né, que, quando são destrinchados para o seu melhor estudo no tocante a sintomas, sinais, tratamento, diagnóstico, prognóstico, avaliação,
eles são mais abordados, né? Tem as suas tipologias, tem as especificações para cada um destes. A ansiedade, né, uma das que está em primeiro lugar, os TAGs, TAG, transtornos de ansiedade generalizada, a depressão, né, as esquizofrenias, que pelo o DSM, né, que é o documento que caracteriza e é utilizado internacionalmente com as classificações dessas doenças, traz, se não me engano, mais de 10 tipos de esquizofrenias. Temos os transtornos de personalidade, como o transtorno obsessivo-compulsivo. Temos os transtornos afetivos, né? Como o próprio transtorno afetivo bipolar. Temos as dependências de crack e outras drogas, que automaticamente esse processo de dependência, processo dependioso, ele tem uma relação direta com transtornos mentais, com a questão da doença mental, e automaticamente ele pode, inclusive, gerar outras dessas doenças. A dependência de álcool, dependendo da condição, também pode trazer alguma outra consequência, mas ela é bem específica também, né? Então, aqui só para exemplificar algumas poucas patologias que fazem parte desse universo imenso que é o universo da saúde mental, no âmbito da patologia, né? Agora, a gente está ainda no processo de estudo da saúde pública, das políticas, para que a gente possa chegar à nossa assistência, né? Aqui, como a gente exemplificou naquele outro slide, os serviços de atenção, os pontos de atenção que fazem parte que a política ratifica como algo da rede de atenção psicossocial, né? As instituições de urgência e emergência, atenção básica, hospital-dia, quando houver, os próprios CAPs, as residências terapêuticas, que é o serviço residencial terapêutico, as unidades de acolhimento, as enfermarias especializadas em hospital geral, o ambulatório multiprofissional de saúde mental e assim sucessivamente. Só para a gente... a questão da residência terapêutica é algo que tem feito parte de muitas provas, né? Justamente porque é algo relativamente novo, no sentido de discussão, embora ela já tenha uma certa temporalidade de aplicabilidade. Ela tem uma proposta de expansão, né, porque ela tem trazido uns bons resultados, equipamentos mais engajados na reinserção social, então isso é uma proposta também, e ela já tem isso, mas a tendência é melhorar ainda mais. A própria desinstitucionalização, pacientes em outras situações de vulnerabilidade, situação de rua, são o foco também dessa assistência no âmbito das residências terapêuticas. Tem-se também a questão do incentivo ao ambulatório com custeio de equipes multiprofissionais especializadas em saúde mental. O que isso aqui quer dizer? Também como uma proposta da Política Nacional de Saúde Mental ao que outras drogas, tem-se a questão de ter ambulatórios mais especializados ainda no âmbito de assistir esses pacientes, né? Às vezes, ambulatório que não necessariamente conste somente do médico psiquiatra, mas ambulatórios que possam ter outras especialidades voltadas para o âmbito da saúde mental. Tem-se a questão do paciente com autismo, né? O treinamento para pais e cuidadores é incentivado por essa política, para crianças de 2 a 9 anos de idade, né? E ele traz o exemplo aqui da Autism Speaks, da Organização Mundial de Saúde, que já treinou mais de 1.000, que tem a perspectiva de que sejam treinados até 1.000 cuidadores até o ano de 2019. Né? É uma perspectiva da política a partir do que preconiza a Organização Mundial de Saúde. No âmbito da saúde indígena, né? Lembrando que a gente está abordando os grupos vulneráveis, né? A gente falou de CAPS e infanto-juvenil, a gente está falando de criança, a gente falou da criança também no âmbito do autismo, falamos das pessoas em situação de rua, e agora nós estamos falando e os indivíduos que têm acometimento, alguma doença mental e que são indígenas. Como que é a abordagem desses indivíduos, né? Então, a perspectiva é aumentar o financiamento para os CAPs, para que também estejam devidamente preparados para assistir os indivíduos, né, os índios, reduzir as barreiras de acesso, rotineiramente por questões, né, culturais, de moradia, históricos. A gente sabe que pode ser complicado esse acesso do indígena aos serviços de atenção à saúde mental. Aumento de transtornos mentais na população indígena, né, isso é extremamente vigente.
as tecnologias, com a inserção do homem branco no meio indígena, né, e automaticamente vice-versa, isso tem incentivado, com a mudança de hábitos deles em relação à globalização, à atualidade, à modernidade, à contemporaneidade, isso tem sido um processo, uma possibilidade de permissibilidade de aumento de transtornos mentais, principalmente no que se refere ao uso de álcool e outras drogas e ao número aumentado de suicídios no meio da população indígena. Então, por isso que, além deles terem direito a esse acesso, a essa assistência à saúde, tem-se também a realidade epidemiológica no âmbito da saúde mental para os indígenas no Brasil, que tem se modificado esse perfil, né? Então, por isso que isso também é um foco da Política Nacional de Saúde Mental de Álcool e Outras Drogas. Então, isso é uma pergunta pertinente de se fazer em alguma prova que, porventura, a gente possa estar participando, né? Mais leitos psiquiátricos também é uma proposta, porque, na realidade do Brasil, nós temos um déficit importante de leitos qualificados para atendimento psiquiátrico. Nós temos até dependendo do hospital, obviamente, existe uma quantidade interessante de leitos, mas esses leitos não têm a especialidade, não têm a caracterização, a própria equipe multiprofissional não tem a caracterização voltada para assistir aquele paciente com transtorno psiquiátrico. O Ministério da Saúde ele tem a perspectiva de mais 140 leitos em hospitais gerais, e esses leitos serão voltados para assistência de saúde mental e psiquiátrica. Tem que ter uma equipe multiprofissional mínima para esses leitos, e as enfermarias têm que ser devidamente especializadas, né? O que eles querem dizer? Que essas enfermarias voltadas para o atendimento psiquiátrico, elas são diferentes das enfermarias voltadas para o atendimento geral, né? Então, só para deixar claro, essas são as perspectivas da Política Nacional de Saúde Mental. Conteúdo muito vigente nas provas, principalmente desse ano. As comunidades terapêuticas também são instituições que fazem parte da Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. Ela tem como responsabilidade apoiar, né, promover apoio para a recuperação de usuários de drogas. Esse trabalho ele é feito de forma interministerial, tanto pelos Ministérios da Saúde, Justiça, Trabalho e Desenvolvimento Social, e tem como responsabilidade estabelecer critérios para o funcionamento, expansão e financiamento de serviços, e é responsabilidade direta do poder público fazer a implementação e a avaliação de como que essas comunidades terapêuticas estão sendo evidenciadas e aplicadas à realidade da sociedade, certo? Aqui a gente tem especificamente a Política Nacional sobre Drogas. É uma política de alinhamento entre a Política Nacional sobre Drogas e a Política Nacional de Saúde Mental. Tem como prioridade ações de prevenção, promoção à saúde e tratamento, né? E que tenha a referência de evidências científicas, só para contar esse processo histórico. Tem contrariedade à questão da legalização das drogas. Não apenas redução de danos, ações de promoção de abstinência, suporte social e promoção da saúde. Ela tem uma complexidade maior de assistir esse indivíduo que tem, que tem algum transtorno mental consequente ou relacionado, né, de forma seccional ao uso de drogas. Traz um incentivo à pesquisa, participação de pesquisadores de diferentes correntes de pensamento e atuação, e as ações também são intersetoriais. Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério da Justiça e assim sucessivamente. Pacientes e familiares em articulação com grupos, associações e entidades da sociedade civil, incluindo as comunidades terapêuticas. Modificação dos documentos legais de orientação sobre a Política Nacional sobre Drogas, destinados aos parceiros governamentais, profissionais da saúde e população em geral. A atualização da posição do governo brasileiro nos fóruns internacionais, seguindo a presente resolução. Essa política ela trouxe mudanças em cumprimento à lei da luta antimanicomial, que é esta que nós vamos trazemos agora nessa projeção. Essa lei ela dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial e saúde mental, que é justamente não existe mais esse modelo manicomial.
né? E a gente só deu uma destacada na lei, que é o cerne do que a gente tem de política nacional de saúde mental, política nacional de saúde mental, álcool e outras drogas, e crack, política voltada especificamente para o uso dessas drogas, rede de atenção psicossocial, dentre outros fomentos. O objetivo, né, dessa política é promover uma maior integração social, fortalecer a autonomia, o protagonismo e a participação social do indivíduo que apresenta transtorno mental. Percebam o quanto que é maçante falar da questão de atenção em saúde mental, e que automaticamente acaba sendo bom para os nossos estudos, porque você coloca na sua cabeça essas palavras de que o indivíduo que tem transtorno mental ele tem que ter os seus direitos respeitados, tem que ter a sua autonomia respeitada, tem que ser um indivíduo que possa, que deve, que tem o direito de ser reinserido no convívio social, que deve ser desinstitucionalizado, a perspectiva é essa, que tem o direito de exercer os seus direitos como cidadão, e assim, por conseguinte, né? Reiterando a questão do SUS no âmbito da rede de atenção psicossocial. Então, pessoal, a gente vai dar um intervalo agora, porque nós vamos entrar nas discussões relacionadas aos alguns transtornos mais comuns, né? E, por conseguinte, a essa discussão dos transtornos, né, de alguns transtornos mais comuns no sentido de epidemiologia, né, e do que a gente tem visto nas provas das bancas que são nosso foco. Lembrando que é impossível você ter consciência do que vai cair, né? A gente não é adivinho para observar isso, mas pelo conteúdo que nós temos, né, pela referência bibliográfica que vem no edital, pelo que nós temos como conteúdo do próprio edital, né, lembrando que isso é direcionado e o que está ali no conteúdo pode muito bem cair em várias questões, ou pode não cair em questão nenhuma, ou pode cair em uma questão, a gente tem que procurar, né, afunilar com base no que nós temos de histórico das provas anteriores. E, automaticamente, é esse o processo que eu, a professora Cíntia e o professor Herculano temos feito no âmbito da enfermagem, tá certo? Lembrando que todos nós temos responsabilidades nesse sentido. Então, a gente vai dar um intervalinho de 10 minutos, tá? Às 8h45, a gente retorna para a gente continuar, para que nós possamos continuar a parte das patologias e também falar das nossas questões, tá ok? Obrigada. Até daqui a pouco.